resposta da interatividade? Sobre a influência da hidrodinâmica no aprendizado de natação, é correto afirmar a letra E. Alternativas B e D estão corretas. A hidrodinâmica tanto estuda a aplicação da força, que é a propulsão, quanto também formas de você diminuir a resistência do deslocamento aquático no caso do aprendizado de natação. Agora nós vamos começar a falar de metodologias de ensino de natação. Visto a primeira parte aí que influencia no contato do homem com a água, é importante a gente analisar metodologias de ensino na fase de adaptação, a própria fase de adaptação e seu significado, as habilidades básicas para que a pessoa aprenda a nadar e a importância das metodologias lúdicas no ensino da natação. Vamos lá? Bom, metodologia é o estudo de meios e caminhos para você alcançar o objetivo, no nosso caso, o objetivo do ensino. Metodologia da natação são os métodos para você ensinar o aluno a nadar. Elas envolvem planejamento, organização, aplicação e avaliação de conteúdos. Você vai notar que não existe uma única metodologia, uma única maneira correta de você ensinar alguém a nadar. Porque as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, as necessidades, as intenções são diferentes, a própria parte do medo varia de uma pessoa para outra, a habilidade com que ela consegue realizar os movimentos, realizar a interação com a água vai diferir muito e a gente não consegue aplicar o mesmo método para todos os alunos, né? E também você vai ver que existem diferentes metodologias entre as academias ou entre os espaços de ensino de natação que você vai conviver e vai ter chance de avaliar. Antes de começar a falar da atualidade, né, só para dar um panorama histórico, tirando a parte da natação como sobrevivência, da natação instintiva, o ensino de natação, né, ele vem evoluindo com o tempo, né? Lá no Renascimento eram feitos exercícios em terra para atender o objetivo dos praticantes quanto à segurança. Acreditava-se que exercícios em terra eram repetidos depois na água e isso já geraria, né, uma melhoria na metodologia do ensino da natação da época. Em 1538 foi publicado o Colimbetes, que é um manual com métodos enfatizando o nado de peito na época, que é também chamado de nado clássico. É uma forma mais rudimentar de nado, que é encontrada na literatura, porque ela vem desde épocas em que não existia regramento nenhum. Era mais a necessidade de interação, muitas vezes com a cabeça fora d'água, e o nado de peito permite isso. No final do século XVIII e início do XIX, Gutsmuth fez um tratado que dividia o ensino de natação em 3 partes. Fora da água, sustentado por um guindaste. E esse guindaste era então colocado dentro d'água, que é o que vocês conseguem ver aqui na gravura. Essa gravura mostra um nadador sendo sustentado por um cinto e um guindaste. E por fim, né, a última fase, tirava-se o guindaste, tirava-se esse cinto aí e o nadador deveria sair nadando porque ele aprendeu os gestos. Ele fazia os gestos ainda seguro pelo cinto e depois ele deveria repetir os gestos sem o cinto e acreditava-se que isso já era a forma na época lá de ensinar a nadar. Mais recentemente, no Brasil, Davi Camargo Machado foi o primeiro autor que deu mais ênfase a uma fase de adaptação necessária, né? Essa adaptação já sem esse cinto, né? Mas uma adaptação para que a pessoa tenha tempo de vivenciar a água antes de aprender as técnicas. Velasco, em 94, faz uma proposta bem interessante de análise e de trabalho. Uma primeira fase de segurança e domínio do meio aquático, em que você precisa de uma atenção específica para essa relação de confiança do aluno e domínio da relação dele com o meio aquático. Antes de você ensiná-lo a fazer gestos com o braço ou com a perna, ele deveria ser capaz, né, de se sentir à vontade dentro d'água, né, dominar aquele espaço, se sentir seguro, para depois poder aprender a fazer os gestos. E isso pode ser rápido para quem tem uma boa vivência, ou pode demorar vários períodos aí até a pessoa conseguir se sentir à vontade. Em seguida, Velasco propõe uma fase de enriquecimento adaptativo, no qual se busca uma sinergia das habilidades básicas. Nós vamos falar das habilidades básicas já já, e nessa fase de enriquecimento, você começa a ligar as habilidades básicas para que ela tenha a possibilidade de, a partir daí, construir um movimento mais organizado. Então, a primeira fase mais de segurança e domínio, logo em seguida, né,
um trabalho com as habilidades básicas e também a relação entre elas. Em seguida, o trabalho de deslocamentos diversos, coordenados e construtivos. A pessoa já com a intenção de se mover, consegue fazer movimentos coordenados e vai construindo o seu movimento a partir daí e conseguindo se deslocar na água. A gente ainda não estaria ensinando os nados formais, o esporte da natação, mas ele já consegue, por exemplo, colocar o rosto na água, puxar a água coordenadamente, às vezes alternadamente como se fosse um nado cachorrinho, às vezes movimentos simultâneos como se fosse parecido com o gesto da abraçada do nado peito, mas ele consegue se deslocar de uma maneira organizada, puxando a água, sem atender a regra nenhuma, mas ele já está dominando a sua interação de deslocamento. Em seguida, Velasco propõe aí sim a fase de iniciação desportiva, que são os nados formais. Vale aí uma observação que todos os nados formais estariam dentro dessa fase aí do desenvolvimento da aprendizagem de natação. Isso não quer dizer que Velasco está querendo ensinar todos ao mesmo tempo, de uma maneira corrida ou de uma maneira atravancada, mas sim que elas cumprem o mesmo objetivo, que é você organizar o movimento em busca de um gesto técnico caracterizado pelo nado formal, né? A pessoa, como a gente falou lá no início da nossa disciplina, ela não aprende a nadar para aprender a cumprir as regras dos nados. Ela quer aprender a nadar ou por segurança, ou por lazer, ou por uma realização pessoal, não necessariamente que ela quer aprender a cumprir as regras de cada nado. Então, isso se encaixa dentro dessa visão, né? A pessoa vai, depois de uma boa interação, desenvolvendo a aplicação dos recursos de cada nado, para depois pensar, se for o caso, numa última fase, que é a fase da prática competitiva, que é opcional, né? Então, não necessariamente todos os nadadores vão chegar nesse nível ou vão querer chegar a esse nível de competição, né? Ou nem que seja para medir o tempo, né? De competir consigo mesmo ou com colegas. Nem todo mundo está com essa intenção, mas por isso a Velasco disse que essa fase é uma fase opcional, tá? Bom, a fase de adaptação, onde se insere, né, no início do processo, é essa fase onde você vai desenvolver os princípios básicos ali da relação da pessoa com a água, né? Observando a parte física, que nós já discutimos, de hidrostática e hidrodinâmica, né, nós vamos trabalhar alguns aspectos. É um período de conhecimento e exploração, e deve anteceder todos os demais aprendizados e preparar o aprendiz para as etapas seguintes. Deve promover, a princípio, a superação do medo e desconfortos corporais, tão simples para algumas pessoas, mas tão difíceis de vencer para outras pessoas. Uma rigidez da tensão muscular, o desequilíbrio, o medo do desequilíbrio que é gerado pelo contato com a água, pela movimentação da água. Então, essa fase é uma fase em que você precisa de dar tempo ao aprendiz para que ele possa compreender a relação do corpo dele com a água e, muito mais do que isso, às vezes compreender a relação da mente dele, do cognitivo, do psíquico dele em relação ao comportamento do corpo dele na água. Deve ainda proporcionar a confiança ao aprendiz, tanto do professor que o ensina, né, o aprendiz deve confiar no professor, ir ganhando aos poucos confiança no professor, mas principalmente confiança nele mesmo, pelo domínio das habilidades básicas que vão se apresentar, e para que alcance a consciência, a autonomia corporal e psíquica fundamentais ao aprendizado. Isso vai fazer com que a pessoa que está aprendendo a nadar vá construindo essa ideia. Não só o gesto físico, seria muito fácil repetir o gesto físico, mas tudo aquilo que significa, inclusive o domínio que ele vai ganhando daquele ambiente desconhecido para se sentir mais seguro, para então poder prosseguir para as etapas seguintes. A primeira habilidade básica que a gente vai discutir é o controle respiratório. O controle respiratório, ele está envolvido, às vezes, até com o próprio medo de imersão da face. Então, a pessoa, às vezes, vai aprender a nadar, ou tem a vontade de aprender a nadar, mas ela não é tranquila para colocar o rosto na água. Então, o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar é a própria imersão do rosto na água. Para ela, quando ela coloca o rosto na água, ela está em outro mundo, perde o controle totalmente e se sente ameaçada. Muitas vezes, a gente precisa usar estratégias. Às vezes, a gente precisa pegar a água com a mão, colocar o rosto, levar a água próxima ao rosto e assoprar a água junto à mão, assoprar aquela aguinha espirra. Às vezes esse próprio espirra de água já é um desconforto para a criança ou para o adulto.
ela sente bloqueio com aquilo e a gente precisa então começar a trabalhar todo esse aspecto de imersão do rosto na água. Também a consciência respiratória e controle nariz-boca. Quando é que eu puxo o ar? Quando é que eu solto o ar? Consigo soltar só pela boca? Consigo soltar só pelo nariz? A gente tenta incentivar que eles inspirem pela boca para você conseguir separar um pouco da água que pode vir junto. Se você inspira pelo nariz, as gotículas de água podem entrar na narina e dar um desconforto, uma ardência, o que não ocorre se a pessoa inspira pela boca. Trabalhos de apneia e autoconfiança. A apneia é você prender a respiração, né? Então é importante a pessoa dominar. É incrível como as pessoas não têm consciência de quantos segundos elas conseguem ficar sem respirar. Faça um teste você mesmo de prender a respiração aqui fora, olha no relógio, vê quantos segundos você consegue ficar sem respirar. Você tem essa consciência? Muitas vezes você tem, mas o seu aluno não tem. A gente precisa fazer com que ele desenvolva. Para ele saber que se fica 5 segundos fora sem respirar, ele consegue ficar 5 segundos com o rosto na água e progredir em cima disso. E também o trabalho de submersões. A princípio só submersão do rosto, depois submersão da cabeça, né, e depois a gente vai tirar o pé do chão e começar a trabalhar alguns aspectos. Então, por exemplo, como dá para ver nessa imagem, submersão do rosto na água é importante e depois algumas brincadeiras, por exemplo, de pegar objetos no fundo da piscina, forçando a pessoa a brincar um pouquinho com a submersão. Outra habilidade importante é a habilidade de equilíbrio e flutuação. A flutuação em si não é uma habilidade pura, né, requer bastante da física, mas ela precisa também da aceitação e do controle motor. E o equilíbrio, então, vai gerar esse domínio da posição do corpo na água. Em primeiro lugar, aceitar o corpo envolto pela água. Muitas vezes ela se desequilibra, escorrega com o pé no chão, né, e se sente ameaçada, e isso precisa ser trabalhado, o equilíbrio ainda em pé. Né. Depois o equilíbrio, quando ela aceita o desconforto, ela aceita um balanço, aceita o desequilíbrio da água, ela consegue trabalhar um pouquinho melhor. É importante também fazer um trabalho de reconquista dessa posição. Então, a partir do trabalho do movimento em pé, você trabalhar equilíbrio com apoios, depois sem apoios, provendo, como você vê aqui no gráfico, na imagem, né? Deixar o corpo ser sustentado pela água. Então a pessoa grupa o corpo dela e vai permanecer, por exemplo, em posição grupada, flutuando. Depois, com o tempo, ela pode trabalhar, né, o controle da posição corporal, né? Pode ser que a perna afunde, como a gente já viu lá no módulo da hidrostática. E por fim, restabelecer a posição vertical é um passo importantíssimo para o aluno. Né? Ele vai, a partir da posição deitada, ele vai conseguir ficar em pé, né? E ficar em pé novamente sempre que ele precisar. Então ele perde o medo de não conseguir se levantar, ou de se levantar rápido demais, escorregar e acabar caindo de rosto na água. Então é importante que ao ficar em pé, ele faça um gesto certo de movimento de recuperação vertical e consiga então restabelecer a posição vertical a partir da posição horizontal. Se ela estava na horizontal, ele vai grupar o corpo, flexionar o joelho, quadril e depois estender quando ele estiver na vertical. Se ele estender o corpo dele antes, ele acaba escorregando e vai cair de rosto na água e vai gerar mais insegurança. Por fim, a propulsão é a última habilidade básica importante para a gente analisar. Né? A gente viu lá na física e, na verdade, agora nós estamos passando isso para o nosso aluno. Propulsão é a manipulação da água em experiências diversas para começar. A gente não vai ensinar direto a abraçada do crawl, a abraçada do costas. As primeiras experiências são de propulsão, muitas vezes ainda andando. Então, se vocês olharem para mim, vocês vão ver, eu posso fazer um exercício de caminhada, enquanto eu caminho, eu já faço gestos de puxar a água. Então, eu vou andando e com o ombro fora d'água, mas eu vou caminhando e vou andando, e com isso eu consigo aceitar e entender a relação entre a força que eu provoco na mão e a reação que isso dá no meu corpo, e vou estabelecendo um equilíbrio. Em primeiro lugar, até para conseguir me levantar, para conseguir me equilibrar, eu empurro de um lado, puxo do outro, consigo, né, manter a minha posição segura, e depois, com o tempo, como é que eu faço isso para ir empurrando a água e gerando deslocamento para a gente passar para a próxima fase. Né? Então, é importante a utilização, a princípio, até para a posição em pé, e depois a gente vai acoplar a flutuação e equilíbrio, vai acoplar a apneia e vai acoplar a movimentação de membros para conseguir gerar os tais deslocamentos controlados e efetivos. E antes de ensinar os estilos em si, né, os 4 nados formais, a gente vai poder passar por algum trabalho de nados elementares. Tem aqui a gravura de um cachorrinho nadando, né, que é um gesto instintivo. Na verdade, a gente não vai imitar exatamente o gesto do cachorro, mas
com gestos de pequenas varreduras, né, pequenos palmateios de equilíbrio, aquilo que ele veio conquistando enquanto ele estava em pé ainda, considerando que ele consegue colocar o rosto na água, não se afoba mais, consegue tirar o pé do chão, consegue ficar em pé novamente de novo, e isso vai fazer com que ele consiga estabelecer o aprendizado dele. Na primeira infância, é importante a gente trabalhar com um aspecto de ludicidade, e a ludicidade vai ser importante também para todas as outras faixas etárias. Então, aspectos de brincadeira, aspectos de diversão, aspectos de desafio, e não só o regramento formal do gesto a ser feito, tornam a natação mais interessante. Na primeira infância, a gente vai trabalhar muito com objetos coloridos, brinquedos próprios ao meio e brinquedo cantado. Muitas musiquinhas que você vai ter experiência depois de aprender, algumas delas no nosso livro-texto, vão poder desenvolver a percepção até antes da criança saber falar e compreender o que nós estamos explicando. É tudo por meio da interação. Dos 2 aos 6 anos, aulas historiadas, você pode contar algumas histórias e alguns desafios, né, como, por exemplo, nesse slide, nessa imagem aqui, em que as crianças estão passando por dentro de um túnel, né? Aqui chegando no final do túnel deve ter que mergulhar por baixo da raia, fazer a submersão, andar de novo para poder desenvolver os aspectos das habilidades básicas. Dos 7 aos 12 anos, jogos de regras recreativos e paradesportivos. Na adolescência, jogos, competições, mini-torneios desafiadores, que eles gostam bastante. Na fase adulta e terceira idade, algumas aulas temáticas, algumas atividades desafiadoras que eles consigam cumprir, atividades em grupo, para tornar a interatividade social também importante. Vamos à nossa interatividade? Segundo Velasco, 1994, pode-se afirmar sobre as etapas de aprendizagem da natação. Letra A. Fase de segurança e domínio deve preceder as demais. Letra B. O enriquecimento adaptativo desenvolve sinergia das experiências iniciais. Letra C. A etapa de deslocamentos construtivos utiliza as habilidades básicas para efetivar o deslocamento, ainda que não sejam os nados formais. Letra D. A etapa de ensino dos nados formais, iniciação desportiva, formalizará modos eficientes de nadar, mas deve ser aplicada apenas depois dos deslocamentos construtivos. E letra E. Todas as alternativas estão corretas. Vamos ver a resposta? Resposta correta, letra E. Todas as alternativas estão corretas, nada mais é do que um processo pelo qual o aluno vai passar para conseguir construir o que é nadar. Muito obrigado e até a próxima.